Olá, bem-vindo a mais uma aula de Resolução de Questões. Somos acadêmicas da Universidade do Estado do Amapá, cursamos licenciatura plena em Química, estamos fazendo a disciplina de Físico-Química 3 com o professor Antônio João Cordeiro e as acadêmicas são Brenda Monteiro e Michele Moraes. A primeira questão que a gente vai resolver, ela diz que temos 12 gramas de uma substância X, cujo grau de ionização é de 85% e dissociação teórica igual a 3. São dissolvidos em 600 gramas de água sob pressão ambiente, a qual ela entra em ebulição a 103,20 graus Celsius. Ela está querendo saber qual é o valor da massa molar de X. Um dado da questão, ele fala que nós temos o que é da água, né? Que é igual a 0,62 graus Celsius, mol a menos 1 quilograma. Nós temos que ver, primeiramente, organizar nossas informações. Vamos pegar os dados do enunciado para a gente conseguir organizar na fórmula futuramente. Nós temos o nosso M1, que é 12 gramas. Temos também o M2, que é 600 gramas, ou 0,6. No caso, nós dividimos por 1.000. Temos também o QE, que é 0,62 graus Celsius. Temos o T, que é 103,20 graus Celsius. E temos o T2, que é o 100 graus Celsius. O que significa essa questão de temperatura? A nossa temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura da ebulição da água. E já esse 103,20 graus Celsius seria a temperatura da ebulição da mistura que foi dada. Como vocês podem ver, nós não temos o M1, que seria, no caso, a nossa massa molar. Nós temos que achar primeiro. O que acontece? Como a questão da molaridade e a variação da temperatura da ebulição não foram fornecidos na questão do enunciado, né? Então vai ser necessário a gente usar aquela fórmula da lei, no caso de Holt, né? De forma desmembrada. Então, como assim? Qual seria a forma desmembrada? Dessa lei de Holt, a gente vai colocar T menos T2 igual a QE vezes M1 sobre massa molar vezes M2. O que acontece? Nós vamos substituir na fórmula os nossos dados. Como vocês podem perceber, o nosso T é 103,20. Então, nós colocamos 103,20 menos 100, que era a temperatura. Também temos que substituir o que é da água, né, que não foi dado no enunciado, colocamos 0,62 vezes 12, que é o nosso M1, tá bom? Sobre o M1, vocês podem ver que é a nossa massa, que nós não temos, né? Vezes 0,6, que é a nossa massa 2. Nós transformamos para quilograma, tá bom? Fazendo essa substituição na fórmula, que é essa primeira aqui, nós temos que 103,20 menos 100 é igual a 3,2. Nós fizemos também essa conta aqui, que é 0,62 vezes 12 é igual a 7,44. Aqui nós fizemos ainda porque nós não temos números. Vocês podem ver que nós temos 91, M1 vezes 0,6. Então, nós não vamos substituir ainda, tá bom? Fazendo a substituição, nós vimos que não temos o M1, colocamos para cá o M1, tá bom? O que estava para cá vai ser dividindo. Então, vai sair, na verdade, multiplicando, desculpa. Então, nós temos 7,44 sobre o nosso 3 que estava para cá, foi para baixo. Então, ficou 3,2 vezes 0,6. Fazendo a nossa conta, nós temos com a primeira, né? Vocês podem ver aqui, o M1 seria 7,44, que é o valor que já estava em cima. E, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, 3,2 vezes 0,6 é igual a 1,92. Então, como nós já temos o nosso cálculo quase final, vamos fazer a nossa continha. 7,44 dividido para 1,92 é igual a 3,875 gramas por mol. Então, qual é o valor da nossa massa molar da substância X? Seria 3,875 gramas por mol. Então, agora vamos à resolução da questão 2. O enunciado da questão 2 diz: considere uma solução de açúcar que teve um aumento na sua temperatura de ebulição. A pressão de vapor dessa solução, sendo que o açúcar em questão se trata da glicose na concentração de 0,050 mols por litro, é. Então, aqui nós temos algumas alternativas, digamos assim, onde elas poderão ser verdadeiras ou falsas. Nós só vamos descobrir isso a partir dos cálculos. Então, a primeira diz, né, trata o dobro da pressão, a segunda, a metade da pressão, a 4, igual à pressão, a 8, a metade da pressão,
e a 16 a metade da pressão também. Então, agora nós vamos fazer os cálculos dessas alternativas. Bom, vai lembrar, né, que essa questão ela aborda o conteúdo de tonoscopia. Para esse conteúdo e para a resolução dessas questões, nós vamos usar essa fórmula que vocês estão vendo aí, ΔP barra P2 igual a KT vezes M vezes I, que é nada mais do que o abaixamento relativo da pressão de vapor igual a constante de tonoscopia vezes a concentração molar da substância vezes o fator de Van 't Hoff. Basicamente, nós vamos desconsiderar o KT, certo? Nós vamos usar apenas o ΔP barra P2 igual a M vezes 1, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição dos dados que o enunciado da questão dá. Então, aqui, na primeira, né, na primeira alternativa, ele disse que a concentração era 0,050. Então, nós vamos substituir aí o 0,050 vezes... outro ponto importante também de lembrar é que se as funções elas são orgânicas, o fator de Van 't Hoff vai ser 0,1, ou perdão, 0,1. E os sais, o fator de Van 't Hoff vai ser 2. Então, vamos agora substituir esses valores na fórmula, certo? ΔP dividido por P2 igual a 0,050 vezes 0,1. Fazendo essa multiplicação, nós temos o resultado de 0,05. Bom, reformulando essa equação, nós temos que vai passar dividindo, o 0,05 vai passar dividindo com ΔP igual ao P2. Então, o que nós queremos nessa questão é o P2. Então, nós temos que o P2 ele é 0,05. E logo, esse resultado ele é falso. E a questão também, porque se ele diz que é o dobro, nós teríamos que multiplicar esse valor por 2, que daria 0,1. Então, essa questão ela é falsa. Já no 2, nós lemos, né, que a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,050 mols por litro de sacarose. Nós vamos utilizar a mesma fórmula, também desconsiderar o KT e colocar os dados da questão na fórmula. ΔP dividido para P2 igual a 0,050 vezes 0,1. Vamos fazer essa multiplicação, vamos ter o resultado de ΔP dividido por P2 igual a 0,05. E então nós temos que, vamos isolar, né, o P2, que é o que nós queremos também, e temos que ΔP ele vai ficar dividido por 0,05. Então, nós temos que o P2 é 0,05. Então, já que ele diz que é a metade, o que nós faríamos? Nós teríamos que dividir esse resultado por 2. Então, nós teríamos 0,025. Então, essa resolução também é falsa. Vamos para 4. A 4, nós vamos usar também a mesma fórmula, fazer também desconsiderar o KT. Vamos colocar a massa molar, que massa molar não, perdão, a concentração molar da substância, que é 0,050 vezes 0,1. Fazemos a multiplicação, nós temos o ΔP dividido por P2, que é 0,05. Com esse resultado, né, nós temos que o P2, que é o que nós queremos, nesse caso aí, a pressão de vapor, ela é igual a ΔP dividido por 0,05. Por quê? Porque se nós formos observar essa concentração molar dessa substância, ela é igual à concentração molar do enunciado
que a questão nos forneceu, da concentração em mol, né, da glicose, certo? Então, essa questão ela é verdadeira. A 8, nós vamos repetir o mesmo processo de colocar a fórmula, desconsiderar o KT, só que aí o que vai mudar é a concentração, concentração molar da substância, que nesse caso aí é 0,10 mols por litro de glicose. Então, nós vamos colocar o 0,10 vezes 0,1. Fazendo essa multiplicação, nós temos 0,1. Então, nós temos que o P2, né, que é o que nós queremos, ele é ΔP dividido por 0,1. Se é a metade, nós também teríamos que dividir, então essa questão ela é falsa. Vamos para 16. Acontece o mesmo processo, né, da questão, então nós vamos logo colocar a concentração molar, que é 0,050, só que nesse caso aí muda. Lembra que eu falei no começo que para funções orgânicas nós utilizamos um valor de Van 't Hoff e nos sais nós utilizamos outros. Por quê? Nesse caso aí, o cloreto de sódio dividido, separado, né, fazendo a dissociação, nós temos 2 mols. Então é por isso que nós vamos multiplicar o 0,050 por 2, que é 0,1. Então nós temos que o P2 ele é igual a ΔP dividido por 0,1. Então, somando, né, os itens corretos que nós temos dessa alternativa, nós temos apenas o 4. Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. A questão 3 diz assim: pode-se dizer que um gás real é igual ao gás ideal na medida em que este primeiro estivesse submetido a uma alta temperatura e baixa pressão. Essa afirmativa é certa ou errada? O que acontece? Nós temos que lá no início saber o conceito de cada coisa. O que acontece? O gás ideal, que é o que a gente está falando, né, é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Então, essas partículas dele não vai haver, no caso, qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas, e além disso, essas partículas não vão ocupar espaço. Então, digamos, de acordo com, quando a gente vai ver na ciência, de acordo com a teoria cinética dos gases, o que acontece? O estado termodinâmico de um gás ideal, ele é completamente descrito pelas variáveis de pressão, volume e temperatura. Então, o que acontece? Quando fala de conceito, qual seria o conceito de gás ideal? Eles são compostos, né, exclusivamente por partículas de dimensão pontuais, que a gente fala que é questão do tamanho desprezível, que se encontra em movimento caótico em alta velocidade. Então, qualquer que sejam os gases ideais, eles sempre contarão com o mesmo número de partículas, com o mesmo volume. E os gases reais, né, em que há ocorrência, no caso de colisões inelásticas entre partículas, elas vão se aproximar muito dessa questão do comportamento dos gases, né? No caso de gases ideais, em regime de baixa pressão, alta temperatura. Então, por coincidência, uma afirmativa que a gente pode se basear nessa questão seria que, na questão das condições normais de pressão, né, e temperatura da Terra, que é 25 graus Celsius, e 1 atm, a maior parte dos gases, né, comportam-se como os gases ideais. Então, isso facilita, pelo fato de facilitar também essa questão das previsões acerca do comportamento termodinâmico deles. Então, digamos, alguns gases como vapor de água, que se encontram, né, diluído no gás atmosférico, eles não podem, né, ser considerados gases ideais, mas sim gases reais. Então, esses gases apresentam interações significativas entre suas partículas, que podem se, no caso, condensar, fazendo com que eles façam e causam uma queda de pressão. Então, a partir dessas informações que a gente consegue entender, que eu acabei de falar, a gente pode dizer que a afirmativa seria correta, que eles podem simplesmente ter uma temperatura, a questão de alta temperatura, no caso, submetida a alta temperatura e uma baixa pressão. Então, agora vamos à resolução da questão 4. Essa questão tem como enunciado: um recipiente contém um gás AP igual a 2,5 atm, V igual a 70 litros e T igual a 20 graus Celsius. Em seguida, sofre transformações a pressão constante, obtendo-se um estado intermediário. Esse sofre transformação a temperatura constante, obtendo-se o estado final, que é o P2 igual a 5 atm, V2 igual a 45,5 litros
e T2 igual a 40 graus Celsius. Sabendo disso, responda. Quais as condições do estágio intermediário? Então, vamos à resolução primeiro da questão B. Da questão A. Bom, nessa questão, né, nós vamos analisar as transformações gasosas. No enunciado, né, diz esse gás ele sofre duas transformações. A primeira é a transformação isobárica, que é a pressão constante, e a segunda é a isotérmica, que é a pressão, que é a temperatura constante. Então, a partir daí nós temos a pressão inicial, que o enunciado deu, nós vamos chamar o estado inicial, né, onde nós temos os dados, que é a pressão 1, igual a 2,5 atm, o volume 1, que é igual a 2,5 meu Deus do céu, vai acabar a chamada. Bom, então vamos, né, à resolução da alternativa A, que é quais as condições do estágio intermediário. Aqui, né, nós temos o estado inicial. O enunciado da questão nos deu os dados desse estado, que é a pressão 1 igual a 2,5 atm, o volume 1 igual a 70 litros, a temperatura igual a 20 graus Celsius. E o estado final, que é a pressão 2 igual a 5 atm, o volume 2 igual a 45,5 litros e a temperatura 2 igual a 40 graus Celsius. Bom, o estado intermediário, basicamente, como ele fala que a pressão ela é constante, então a pressão do intermediário ela vai ser igual a 2,5 atm. E como o estado final, né, diz que já a temperatura é constante, então nós vamos ter que a temperatura do intermediário é igual a 40 graus Celsius. Então, o que nós vamos calcular nessa questão? Nós vamos encontrar o volume desse estado intermediário. E nós vamos utilizar essa fórmula que vocês estão vendo, que é pressão inicial, ou pressão intermediário, vezes o volume intermediário, igual a pressão 2, vezes o volume 2. Então, substituindo os dados na fórmula, nós temos 2,5 atm vezes o VI, que é o que nós vamos encontrar, que é o volume intermediário, igual a 5 atm vezes 45,5 litros. Repetindo, né, na segunda linha, 2,5 atm vezes o volume intermediário, igual, fazendo essa multiplicação, 5 vezes 45,5, nós temos 227,5 atm por litros. Então, já o que nós queremos encontrar é o volume intermediário, nós vamos isolar esse volume intermediário e igualar a 225,5 atm por litro dividido por 2,5 atm. Então, aí nós vamos fazer essa divisão, 227,5 dividido por 2,5. Nós temos 91 litros, porque nós vamos cortar esse ATM com ATM. Então, nós encontramos o volume intermediário, né, que é 91 litros. Bom, o que essa questão pede? Ela pede o gráfico do estado intermediário. Bowley e Mariotti, eles criaram, né, esse gráfico para representar esse estado intermediário. É importante nós observarmos nesse gráfico que nós temos o eixo dos volumes e o eixo da pressão, onde as pressões estão colocadas, né, no eixo da pressão e o volume no eixo do volume. Então, nós temos que a pressão final ela é menor que a pressão inicial, certo? Então, essa setinha que está apontando para baixo, ela representa basicamente isso, que a pressão final ela é menor que a pressão inicial. E com a diminuição da pressão, nós temos o aumento do volume. Então, quando essa pressão final ela é menor que a pressão inicial, nós temos o aumento do volume. E esse gráfico, né, ele é um gráfico decrescente e, repetindo, o volume, nesse caso, ele vai ser maior que a pressão.